Então vamos falar sobre amor crístico. Eu gostei muito desse tema, porque eu acho que nada mais propício para esse final de ano, a gente, de fato, a gente olhar para esse amor, e cada vez mais a gente reconhece o quanto que a gente precisa se aprofundar nessa temática dentro de nós. Quantos equívocos a gente acaba cometendo em nome do amor, quantos acertos também a gente faz em nome do amor. E às vezes a gente faz as coisas querendo acertar e está errando, quando a gente acha que está errando, a gente está acertando. E eu acho que é assim que a gente vai se construindo. Mas à medida que a gente vai também se abrindo para buscar novos conceitos, dar entendimento a alguns sentimentos, ter um roteiro que a gente fala: "Poxa, acho que ali eu estou conseguindo fazer um pouquinho melhor, isso aqui eu nem sabia que existia". Eu acho que tudo isso já é um exercício para a gente querer ser mais, nos aprofundar mais, a gente aprender a amar mais. Acho que esse é o objetivo. E aqui, sabe o que eu vou pedir para você? Você muda aqui, eu mudo aqui, senão eu vou ficar confusa. Aí, ó, já estou confusa. Pronto. E aqui o que que a gente tem? Nós vamos passar por esses 5 tópicos, né, e para a gente falar de amor crístico, acho que a gente primeiro precisa ter uma definição um pouco melhor do que é amor, para a gente saber aonde que nós estamos. É sempre legal quando a gente olha algum conceito que é tão profundo, a gente entender a definição, o que que é esperado dessa definição para conosco, onde nós estamos, e um roteiro aí que de repente um modelo e um roteiro, que eu acho bem bacanudo quando a gente tem um modelo e um roteiro. E é isso que nós vamos falar hoje, considerando, inclusive, se a gente seguir isso daqui, se a gente conseguir, entender cada um desses passos, eu acho que o resultado a gente já consegue até pensar um pouquinho de como vai ser. E aí eu trouxe uma coisa que eu vi na internet, eu achei tão bonito, eu achei tão lindo que eu quero compartilhar com você, que eu acho que esse é o resultado que todos esperam. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é da definição, tá? E para falar dessa definição, eu trouxe a figura de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso traz uma definição sobre o amor. O que que eu vou definir aqui? Primeiro a gente precisa entender o que que é o amor, né? Mas o amor num nível mais elevado. E ele fala: "Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência e toda a fé, que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria". Ou seja, né, o amor ele está numa sublimidade que a gente às vezes não conhece. E aqui no livro, e eu quero deixar esse livro para vocês, se tiverem oportunidade, comprem, busque, baixe na internet. Tem essa leitura cotidiana, se vocês puderem, que é o Garimpo do Amor. E aqui no Garimpo, ele diz exatamente isso. O amor radica-se no imo de todos os seres pensantes, ou seja, já está em nós, né? Esperando somente ser identificado, não é bacana? Então, assim, sabe na sala de aula, onde tem aquele bom aluno, mas ele é quietinho? E aquele que faz o barulho, a gente acaba dando mais atenção? Aquele que bate, que briga, que ri, que faz, e aquele quietinho que está lá no cantinho, tem notas assim brilhantes. Eu lembro uma vez que eu fui ajudante de professora. E ela deu lá uma uma tarefa para as crianças, dizendo para as crianças desenharem o seu animal que fazia muito sentido para você, né. E todo mundo desenhou, não sei o que, não sei o que lá, e ela foi dando certo, cachorro, gato, sei lá. E teve uma criança que entregou uma folha com um pontinho. Ela olhou aquilo, esse menino não fez.
e tomou um 0, né. E aí eu fiquei pensando, falei assim: "Não, deve ter algum motivo, por que que ele colocou um pontinho?", né. E aí eu fui lá e eu falei assim: "Olha, eu quero entender o que que é esse pontinho". "É a pulguinha do meu cachorro", né. Então assim, e às vezes a gente não compreende, a gente não está lá, a gente não consegue chegar lá, né. Eu acho que isso, é tão importante a gente perguntar antes da gente julgar, antes da gente porque cada um tem uma forma de compreender as coisas, a vida, de uma maneira muito diferente da gente. E aí ele fala, esperando somente ser identificado para realizar um mister, a missão para a qual se destina. Não exige sacrifício, nem qualquer imposição externa, pois que pulsa, ele está aqui, ele continua, independente de qualquer coisa, ele está aqui. Mesmo quando ignorado, realizando o seu mister, a sua missão, até o momento em que estua de beleza e harmonia, dominando as paisagens que os agasalham. E essa última frase, assim, me chamou muita atenção, porque ele fala que ele vai chegar até o momento que a gente vai conseguir construir a beleza e a harmonia. E mais do que isso, e que a gente vai conseguir fazer isso dominando as paisagens que o agasalham. E são várias as paisagens que nós temos. Paisagens bonitas, paisagens não tão bonitas, mas a partir do momento que o amor consegue dominar tudo isso, eu só vou conseguir construir ou ver o justo, o belo e o bom. Faz sentido isso? Vou chover no molhado, né. A realidade é, quando nós analisamos a questão do amor, ele surge, nós podemos verificar que ele surge na natureza, sob os aspectos mais simples em relação ao próprio desenvolvimento do ser. Verificando que nós estagiamos em determinados reinos, é no animal que nós temos uma condição mais materializada do que seja o amor, porque a leoa que lambe o filhote vai ser exatamente a mãe que vai acalentar o filho. E é um processo de desenvolvimento, né? Toda a estrutura, é tão interessante verificar que toda a estrutura da natureza está em nós, como nós estamos totalmente dentro da natureza. Chega a ser absurdo nós poluirmos, desmatarmos e agredirmos o planeta, que efetivamente faz parte de nós, como nós fazemos parte deles, porque todo o nosso processo evolutivo, sustentado pelo amor, está na natureza e a natureza está em nós. É tão interessante verificar isso que, usando como exemplo, nós, em algumas literaturas espíritas, nós verificamos que os espíritos um dia vão se alimentar de luz, não esse tipo de luz, não é verdade? Mas se alimentarão de luz. A essência tem que estar contida, né? Tanto é que, por exemplo, o estágio no vegetal faz com o processo da fotossíntese a automatização no ser, que um dia terá como base essa questão da alimentação pela luz. O amor é exatamente esse processo, né? Ele tem o seu início, e é tão interessante notar que ele nos une desde o mineral, porque no mineral, quando ainda estagiamos grupalmente, e claro, sem qualquer condição de consciência, a mesma situação no vegetal também é grupalmente, sem consciência, que ninguém se preocupe em ser uma samambaia, apesar de ter samambaias que andam por aí, não é verdade? Mas o fato é, ainda é grupal, mas dentro dessa estrutura que é grupal, desde o mineral, veja, o amor unindo, porque é no mineral que nós vamos automatizar a condição da união atômica, que fará com que nós mantenhamos, de forma inconsciente, todas os nossos átomos, ou se preferirem moléculas, unidas no nosso corpo.
É simplesmente fantástico, porque é o amor que une. Mas veja como a estrutura do amor divino se reflete nas situações mais simples, unindo as criaturas, desde a condição de, no mineral, o fazer com que nós mantenhamos coeso a condição da atômica, que será efetivamente automatizada, e assim sucessivamente nos mais diversos reinos. Por isso que nós somos seres de amor que precisamos nos alimentar de amor. Isso é uma realidade. Se nós pegarmos biografia de grandes ditadores que passaram pelo planeta, sem que nós tenhamos que nos referir a esse e àquele, porque nós ainda, lamentavelmente, encontramos criaturas posicionadas dessa maneira, nós vamos verificar a necessidade do indivíduo em relação a essa alimentação, de ser alimentado pela condição de troca. Se ele não ama uma pessoa, ele ama um pet. Nós tivemos alguns exemplos de que a criatura tinha verdadeira paixão pelo cão que possuía. É a necessidade dessa retroalimentação. Eu alimento e sou alimentado. Não importa se esta relação é de um semelhante, que seja semelhante a nós, ou que essa relação seja com a natureza. Não é verdade? Porque nós também temos esse processo de troca com a natureza. Por isso que é tão importante amar. E aqui, só para a gente finalizar aqui a definição, tem uma afirmação de Gandhi que diz assim: por mais duro que alguém seja, derreterá no fogo do amor. Se não derreter, é porque o fogo não é o bastante forte. Olha que demais isso, né? Porque o amor está lá, né? O amor, ele é irretocável, né? Então, ele é imperecível. Ele está ali. Muito bem. Quando a gente fala como definição, eu acho que a gente entendeu o que é esse amor, né? E agora a gente vai passar para o caminho. O que eu quero dizer com esse caminho? Será que dentro dessa construção de caminho, a gente sabe construir esse caminho do amor? A gente sabe construir esse caminho para nós? A gente sabe fazer essa jornada? A gente entende que é uma jornada? Uns já chegaram lá, outros, aonde que eu estou dentro deste processo? E para que a gente possa entender isso, eu trouxe aqui a definição de amor na lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui ele diz assim: o amor se resume à doutrina de Jesus toda inteira. Visto... Ah, meu Deus, as pessoas ficam falando. Vou colocar esse negócio aqui. Eu esqueci. Então, aqui, ó. Visto que esse é o sentimento por excelência. Eu confesso que eu fiquei um tempo olhando. Por que ele fala um sentimento por excelência? E aí eu entendo que esse sentimento por excelência é a capacidade máxima que esse sentimento pode ter. Tá? Então, assim, eu posso dizer que eu amo médio, eu amo baixo, eu amo pouco, eu amo muito, eu amo o máximo. Essa é excelência. Quando eu faço alguma coisa por excelência, é que eu consegui reunir todas as minhas competências para desempenhar essa virtude. Ok? Então ele fala, visto que esse é o sentimento por excelência. E como que eu consigo trazer essa excelência? Olha que demais isso. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, é arregaçar as mangas e começar a fazer. E aí ele diz o seguinte, ó. Em sua origem, o homem só tem instintos. Lembra disso? Homenzinho da caverna que vai lá e dá uma carinhosamente, pega aquele toco
aquela tora bate na cabeça e era assim que ela ficava apaixonada, que bonito, né? E tem homens que ainda acham que ainda é assim, tá? Né? Ainda tem homens que ainda acham que é assim. E aí, depois de mais avançado, de mais conhecido, de mais entendido, de mais experimentado, ele passa a ter sensações. E é uma sensação mesmo, né? Se a gente fechar os olhos, quando a gente conhece aquele namorado, a primeira vez, ai, o coração bate, né? Depois de 20 anos, bate de uma outra forma. Mas bate também, né? Nem precisa de mim. 36 meses é o que dura a paixão. Tá vendo? E aí, assim, tudo é lindo. Paixão. E natural, e assim, e é importante que tenha isso, né? Para que haja essa aproximação, para que haja esse entendimento, para que haja vontade de. Se não houvesse paixão, nossa raça tinha desaparecido. Ela dura e é provado cientificamente há mais de 100 anos. Ela dura de 36 a 40 meses, que é exatamente como a natureza é perfeita. Né? É exatamente o tempo de você se conhecer dentro daquilo que é possível, ter relações com aquela criatura, gerar um novo ser e o fogo todo desaparecer. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Que naturalmente nós encontramos casais que dizem assim, não, eu estou há X anos com aquela criatura e estou apaixonado, apaixonada. Isso não é verdade, isso é amor. Você ama aquela criatura. E não é mais só a questão química da paixão, porque ela, inclusive, é diferente. Não é? Tanto é a realidade que paixão ela não tem um padrão. Alguns dizem que sentem frio na barriga, outros sentem calor, outros têm taquicardia, e assim vai. São situações diferenciadas. E é tão interessante que ela é considerada como algo extremamente bom no Livro dos Espíritos. O problema não é dela, é de quem não administra ela. Aí ela passa, por vezes, a ser um problema, não é? Que a criatura não tem controle sobre esse período, mas que é sensacional e perfeito, realmente é. Então, sensações está muito ligada aí à questão da paixão, tá certo? E aí, quando instruído, depurado, ela tem sentimentos. E é isso que eu falo, é o que o Humberto acabou de falar, né? É o amor, né? É o amor que a gente... Recentemente, eu vi no Insta, um casal de, sei lá, já estavam pelo menos casados há 40 anos pela idade deles, e eles estavam dançando, né? E ela ria com pé descalços, e aí estava escrito assim: quantas renúncias, quantos perdões, quantos graus de paciência os dois se comprometeram em ter para chegar aqui hoje. E eu achei que isso é amor, né? É você olhar, porque a gente quer o perfeito, vindo de cavalo branco, alado ainda, para chegar mais triunfal, chique, né? E a gente vê que não passa, às vezes, de um pangaré. Mas é um pangaré que a gente gosta. E de vocês, de uma bruxa. Adorei! Vem como princesa, no dia seguinte de manhã tá uma bruxa. Sem vassoura! Até quando sai a maquiagem, no dia seguinte de manhã que você acorda, você vê a... Oh, meu Deus! E aqui, ó... Só em filme, a figura acorda e tá assim, com batom, maquiada, brilhando, linda. Você sabe uma coisa que eu sempre prestei atenção nos filmes, até hoje eu fico entendendo, por que eles fazem isso? O casal tá lá, acorda e fica um conversando de pertinho com o outro, dando beijo. Eu senti um bafo desse povo. Onde é que vai? Eu não entendo. Bom, mas vamos voltar aqui. Não, é verdade.
A técnica era levantar antes, correr para o banheiro, escovar cabelo. E voltar linda. Era a técnica. E aí ele diz o seguinte, ó. E o ponto delicado do sentimento, olha isso, né? O ponto delicado, o sublime do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E aqui, opa, eu já até mandei aqui. E aqui eu coloquei a figura porque, inquestionavelmente, quando a gente fala do amor materno, já dizem os livros sagrados, é o que mais se assemelha ao amor de Deus. Se a gente pudesse ter aí uma compreensão do que seria o amor de Deus, como que eu poderia ter um parâmetro, ainda de maneira rudimentar, a gente pode se associar ao amor de mãe. E aí, dentro da filosofia, para a gente poder entender, então, assim, quando a gente olha esse exercício, né, essa maternidade, a gente consegue encontrar, talvez a palavra seria sentir os elementos do amor, né? E na filosofia clássica, eles falam o seguinte, que o ser humano, o espírito, ele consegue chegar à perfeição, traçando uma rota que vai culminar o amor se ele estiver dentro desta trindade. Opa, peraí. Aqui. Que é o justo, o bom e o belo. E às vezes a gente, primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei achando, mas por que o belo, né? Porque o belo a gente associa muito à estética, né? Mas a gente está falando da beleza interior. Aonde você tem virtudes que te torna belo. Então, é numa forma mais profunda. Então, ele fala que quando você constrói, você cria um caminho para você, oriundo da justiça, da bondade e da beleza, você cria uma harmonia na sua alma, e aí os seus prazeres, eles são inteligíveis, que é diferente dos prazeres sensíveis. O que são os prazeres sensíveis? São os aspectos que te tornam mais próximo ao que a gente foi, nos aspectos mais animalescos, que é o prazer físico, os emocionais, eu preciso sentir aquilo, né? É o físico, emocional, e tem um outro que eu não estou lembrando agora. E o instintivo. Então, muitas vezes, você tem uma ação instintiva e que te dá aquele prazer. Chega até a ser compulsivo. Eu, por exemplo, com chocolate, a coisa fica pequena para nós dois, entendeu? Porque o negócio... E aí, assim, quando eu vejo, eu estou comendo de forma compulsiva. E quando eu vejo, instintivamente, eu já vou para a seção onde eu sei que tem os meus chocolates preferidos. Então, isso são os prazeres sensíveis, porque eu preciso que me gere essa sensação de prazer, tá? Bom, isso eu estou falando na filosofia clássica. E trazendo para o espiritismo, e aí agora o Humberto vai nadar de braçadas, ele vai fazer essa mesma composição, mas olhando agora essa escala, tá? Que é a escala aonde a gente tem que rumar. E aqui a gente fez até a escala fazendo a comparação com os mundos, para vocês verem o quanto que ela tem a sua relevância e o quanto que a gente consegue caminhar saindo do instinto para a sensação, para o sentimento. Na realidade, a construção que nós temos aqui no planeta, se nós formos considerar, porque são dois aspectos no que diz respeito ao planeta e o que diz respeito ao processo do espírito. Uma coisa é o progresso e o outro é a evolução. Em relação ao progresso, nós temos um nível de progresso considerado gigantesco, não é verdade?
Hoje você tem a possibilidade, se permitido for, não de falar com alguém que esteja na China, mas em alguém que esteja na estação espacial, como já foi feito de uma das escolas aqui nos Estados Unidos, e alguns alunos falando com os astronautas com a naturalidade, não só falando, mas também é uma videoconferência. Quando você fala de matéria de progresso, nós alcançamos resultados impressionantes. Essa é uma condição. Para o espírito é evolução, e é diferente de progresso. Parece que tudo é a mesma coisa, mas não é. Até porque Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, diz o seguinte: em matéria de progresso, nos últimos 2000 anos, é de impressionar. Em matéria de evolução, no que diz respeito à moral, não a moral de usos e costumes, mas a moral do Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos, por exemplo, não é? Nós deixamos muito a desejar. São situações completamente diferentes. Hã? Bom, decadente não dá para ser, não é? Por uma vez que a gente não anda, nós não evoluímos. E esse estacionamento também, ele é fictício, porque por mais que o espírito não realize na sua proposta, sempre ele vai ter algo que vai dar-lhe uma pequena alavancagem. Eu vou precisar pegar aqui um exemplo. Eu gosto sempre de ilustrar, porque fica bastante claro. Eu vou dar um exemplo aí, a pessoa diz assim: mas esse exemplo é esse. É esse que eu vou dar. Porque é esse mesmo que eu vou usar. O Chico, quando... Muita gente já sabe disso, porque nós já utilizamos desse exemplo. O Chico, quando começou o seu trabalho psicográfico, ele chegou ao 100º livro, e quando ele chegou ao 100º livro, havia sido dito a ele que ele psicografaria 100 livros. E ele chegou no 100º livro, e aí ele disse para o Emmanuel: o senhor havia dito que nós psicografaríamos 100 livros, nós alcançamos o 100º. Logo, a situação em relação ao livro estaria completa. Bom, foi até bom você tocar nesse assunto, Chico, porque nós fizemos uma reunião na dimensão espiritual e decidimos, através de você, nós, significa os espíritos, psicografarmos mais 100 livros. Aí ele disse: o senhor fez uma reunião na dimensão espiritual, mas eu não fui consultado. E eu tenho livre-arbítrio para dizer que eu posso não concordar. Não é uma realidade? Você lembra de Kardec? O Zéfiro falou para ele: olha, você vai passar por uma série de situações, você vai ser traído por amigos, você vai ser caluniado, a sua situação vai ficar muito complicada, você vai trabalhar quase até a exaustão, você tem o seu livre-arbítrio e pode, se quiser, abrir mão. Outro será colocado no seu lugar, porque os desígnios de Deus não ficam vincados ou vinculados na cabeça de um único homem. Ou seja, o Kardec podia ter, ele era um indivíduo altamente considerado na sociedade, não só francesa. Ele podia ter pulado para trás. E aí o Emmanuel disse assim: bom, a respeito disso, lá na nossa reunião, nós também discutimos, falamos a respeito. E caso você não concorde, eu estou te avisando que nós estamos devidamente aparelhados para... Não era para ir para o Canadá. Aí nós estamos devidamente aparelhados para desapropriá-lo da presente reencarnação. Aí ele disse: quando eu ouvi esta colocação, eu parei para pensar. E continuo trabalhando até hoje, sem contestar os desígnios de cima. Você sabe que é desapropriação, né? Muito bem. Ele chegou no Linha 200. Tem um livro de Emmanuel que chama Linha 200. No Linha 200, o compromisso do livro, do trabalho psicográfico dele, estaria encerrado. É impressionante. Significa dizer o seguinte: ele, quando desencarnou, tinha 425 lançados.
depois do material todo que foi encontrado com a filha do Dr. Rômulo Joviano, que foi chefe dele na Fazenda Modelo, já foram lançados mais 100 livros, um total de 525. É interessante notar o seguinte: todas as nossas programações, nós temos um viés que dá para fazer muito mais. Dá para fazer muito mais. A ponto do Emmanuel dizer o seguinte, nós estamos falando de evolução, okay? A ponto do Emmanuel dizer o seguinte: se em toda a nossa existência nós salvarmos uma pessoa, e esse salvar uma pessoa é conscientizar uma criatura, dar norte para uma pessoa, luz para que o caminho dela seja melhor traçado. Uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação, significando sempre que dá para fazer muito mais no quesito da evolução. A programação que nós fazemos, ela é suficiente para alavancar a nossa evolução, mas com uma margem gigantesca, fazemos muito mais. Claro, nós vemos em matéria de progresso, nós temos todas essas estruturas favoráveis ao nosso conforto, etc., mas em matéria de evolução nós ainda vemos criaturas, né, se degladiando por questões meramente interesseiras. É uma fase. Nós estamos num planeta onde todos nós não somos nivelados de maneira evolutiva. Nós temos as mais distintas configurações, isso que torna o nosso ambiente muito interessante, né? Porque por que dessas configurações, né, dessa diferenciação? Tem um porquê. Porque é dessa maneira que nós temos a possibilidade, porque nós somos criaturas que temos necessidade de vivermos em sociedade, as diferenças nas criaturas, vão se humanizando gradativamente. Pelas diferenças, nós vamos exercitando o amor. Então, tem um porquê das diferenças. E à medida que nós vamos evoluindo, nós temos a possibilidade, por conta das diferenças, de exercitarmos o amor. Um exemplo simples é quando eu vou aplicar um passe. Quem é que está, de fato, me auxiliando ao exercício do amor? Eu que aplico o passe ou o indivíduo que está ali recebendo aquilo que eu estou fazendo? Ele me dá a oportunidade de eu me exercitar. Percebe como a configuração planetária faz sentido? Porque você, hoje, nós, nos indignamos porque o cara faz com que uma população passe momentos miseráveis, não é verdade? Percebe o porquê? Mas eu estou me indignando. A pessoa está apenas se indignando, mas e daí? Bom, e daí? Até outro dia nós nos divertimos com as pessoas se matando. Se nós estamos nos indignando, já significa o quê? Uma mudança evolutiva, porque a gente nem se indignava. Mas como o processo é sutil, porque nós amamos por exercício e não por decreto, nós temos que gradativamente dar continuidade nesse processo de humanização nosso, que é o processo que vai fazer com que nós sejamos evoluídos. E aqui, dentro dessa escala que a gente colocou, e bem posicionado pelo Humberto, a gente consegue até se localizar, né? Porque o nosso planetinha já está bem ali. Nosso planetinha está bem ali, assim, E aí a gente vê que nós temos... Mas o que eu quero trazer? Mais do que a gente entender quem está na frente, quem está atrás, eu acho que é muito legal que quando a gente traça um plano, a gente precisa, pelo menos, ter 2 pontos. O ponto de partida e o ponto de chegada. Então, ali, o que eu quero mostrar que nós temos
uma oportunidade de entender onde nós estamos. Eu coloquei em amarelo ali, ó, lembra que a gente colocou lá atrás, na lei de amor, que ele fala o seguinte, que a lei de amor, ele passa por 3 estágios, e no último estágio ainda tem o grande finale ali, que é a excelência, tá certo? Em todos eles você tem essa graduação. Em cada estágio você tem a graduação. Então aqui, ó, no primeiro estágio que a gente fala, que é o da terceira ordem, como que é esse amor? O amor, ele ainda é instinto indo para a sensação, entendeu? Então, lembra, a Lina sempre fala isso, eu acho isso muito legal. Todo mundo está na quinta série. Só que um no primeiro dia da quinta série e outros estão no último dia da quinta série. Então, estamos todos na mesma classe, os mais. Então, tem uns que estão mais próximos, por exemplo, de sensações. Outros ainda estão no instintivo. Outros estão no instintivo na sua capacidade máxima. Então, nós estamos transitando por ali. Nós, da segunda ordem, nós estamos falando que nós temos as sensações. Lembrando, gente, tudo que está aqui nós temos dentro de nós. Lembra a primeira fase? Ó, ele está dentro de nós. E a gente vai despertando à medida da nossa consciência, à medida do nosso entendimento. O que a gente percebe que aqui a gente tem a última escala, onde estão os espíritos puros. E aí, quando você olha os espíritos puros, aí a gente consegue ver que aqui a gente tem a excelência do sentimento. E aí que está localizado o amor crístico. Então, quando a gente olha para isso, olha que escalada gigante para a gente conseguir atingir esse ápice. O que eu quero dizer? Tá tudo bem a gente ficar indignado, tá tudo bem se irritar, tá tudo bem a gente ter a paixão deslocada. Tudo isso é uma construção, que a gente só não pode perder de vista e estacionar ali, né? Então, a gente está estagiando nessas condições para a gente chegar aqui, para a gente chegar nesse amor crístico. E quando a gente fala nesse amor crístico, é bacana a gente ter um modelo, né? Quem que vocês acham que eu vou trazer? Até desliguei tudo. Olha lá. Fiquei Jesus. E essa foto eu achei tão bonita porque ele acolhe alguém que me faz sentir uma dor, né? E olha a serenidade dele. Esse é o Jesus que eu entendo que nos acolhe todos os dias. E aqui ele diz o seguinte, no livro Garimpo de Amor, no capítulo Amor e Jesus. Leiam esse capítulo que é lindíssimo. E ele diz assim: estabeleceu no amor os princípios básicos para a sua vigência e prosseguimento. A simplicidade, o respeito pelo próximo, a bondade para com ele, o desinteresse ante a necessidade do outro, a compaixão, a perseverança nos propósitos delineados. Vou colocar mais um aqui, que ele diz assim, no livro Fonte Viva, que eu achei que ele se complementa, ele fala assim: modo de agir. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz pela qualidade do sentimento, ou seja, o sentimento em excelência. Com que o crucificado entregou o sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. E aqui, Humberto, eu quero que você faça para nós um paralelo do que é hoje, quando a gente fala esse modelo, o que cabe em Jesus e o que não cabe em Jesus quando a gente olha essa excelência de sentimento. Sabe, Sandra, aqui eu teria, pessoal, que parodiar o Chico quando ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz e já tinha lá uma quantidade gigantesca de assinaturas, e quem levou o Nobel naquele ano que ele foi indicado foi a ONU, que tratava da área de refugiados.
E aí perguntaram, foi um repórter lá, aliás, foram vários, né, mas um dos repórteres perguntou para ele: Chico, o que você acha do prêmio Nobel, né, que você foi indicado? Ele disse: seria a mesma coisa que perguntar para uma formiga o que ela acha da grandeza do Sol. Quando a gente vai falar de Jesus, é mais ou menos esse contexto. É perguntar para uma formiga o que ela acha do Sol. Até porque quem viu Jesus, quem esteve com Jesus, quais eram os parâmetros dessas criaturas? Eram parâmetros idênticos ao nosso. Uns viam um Jesus milagroso, outros viam um Jesus terrorista, rebelde, né? Outros viam Jesus político e coisas do gênero. Por quê? Porque as criaturas limitadas nelas mesmas refletem na pessoa o que tem ou o que deixa de ter. Então, como é que você pode ver um espírito crístico não tendo a grandeza de um espírito crístico? Segundo aspecto a ser considerado, colocam situações para Jesus que nós aqui, como estudantes, sabemos que muito do que foi escrito foi transmitido anteriormente de forma oral. Jesus falava em aramaico, é uma língua extremamente pobre, que foi considerada morta, mas encontraram na Turquia 2 vilarejos que ainda se fala o aramaico. O aramaico, se você mudar uma vogal numa frase, você muda o sentido da frase, para se ter uma ideia de quanto é limitado a língua. Vejamos o problema das traduções, das alterações. Né? Tem gente que chama alteração que é adulteração, mas tudo bem, a gente considera. Aí o fato é a interpretação. Né? Uma dificuldade gigantesca é você traduzir Emmanuel para o inglês. Porque não é um simples traduzir de palavras. Você tem que pegar a profundidade do ensinamento em poucas palavras e colocar na profundidade da língua que você está traduzindo. Não é algo muito simples. Então, vejamos, tem toda uma estrutura ali delicada em relação a processos de tradução, interpretação, alterações de acordo com valores das criaturas que assim estavam fazendo, etc. Tanto é que nós vamos encontrar um Cristo que não faz o menor sentido adentrando num templo e dando chicotada nas pessoas. Quando, na realidade, é absurdo. Quando, na realidade, algumas traduções trazem exatamente que as observações dele tinham um cunho de profundidade, tamanho, que lembrava os estalidos de chicote, e não chicotadas nas pessoas. Uma criatura que ama numa intensidade tamanha que nós desconhecemos, ela é inofendível. Ninguém conseguiu ofender o Cristo. Tanto é que ele não perdoou ninguém. Quando ele é crucificado, ele não perdoa quem quer que seja, porque uma criatura inofendível, para ser perdoada, tem o pressuposto da ofensa. Se não existe ofensa, não tem perdão. Então ele faz uma intercessão a Deus em favor das criaturas, dizendo: eles não sabem o que fazem. Percebe o amor desse ser? Um amor de que ele restituía a parte do organismo da pessoa que já houvera sido perdido pelo problema da hanseníase, que a gente conhece. São vários estágios. Um dos estágios mais graves da hanseníase, ou lepra, é, de fato, a agressão de perda de partes dos membros que ele restituía. Além do conhecimento que você tem que ter de toda a estrutura do ser, ainda as condições do conhecimento profundo sobre o processo da evolução daquela criatura, se é prova, se é expiação, se vai terminar ali ou não, bem como toda uma situação de desenvolvimento quando você levantava um paralítico.
Como é que você levanta um paralítico que não tem musculatura? Porque o sujeito era paralítico congênito, nasceu paralítico. Como é que você levanta um paralítico? E mais a mais, não era só levantar, era fazê-lo andar. Então ele tinha que conhecer toda a estrutura desta criatura de encarnação anterior, fazer com que a musculatura do indivíduo surgisse em frações de segundo, trazendo do perispírito para o corpo físico, trazendo as informações do que é levantar e caminhar de outra reencarnação que o sujeito houver experimentado, senão ele iria se rastejar com a musculatura que ele pudesse ter nas pernas. Né? Estou usando apenas um exemplo. Trazer a informação para o cérebro do indivíduo para que esse registro fizesse ele se levantar e andar. Ora, uma criatura dessa, num nível de amor e de conhecimento, jamais poderia se indignar com alguém que o ofendesse. Sim ou não? Sabe o que aconteceria? A pessoa viraria pó. Agora, ele não deixava de dizer a verdade, o que é diferente da gente se indignar, não é? Da gente, de repente, dizer, não, eu vou dizer uns desaforos aqui. A gente só diz desaforo porque se sentiu agredido ou agredida. Não é verdade? Não, agora, a verdade, inclusive dentro da estrutura possível de compreensão do indivíduo. Tem mais essa. Por isso que ele disse, muita coisa eu ainda teria que dizer. Né? Mas as pessoas não podiam suportar, porque seria uma movimentação gigantesca. Tanto é que ele não trabalha na forma, ele trabalha no conteúdo. Ele não trabalha em formatação de Deus, ele trabalha em conteúdo. Né? Fazendo uma diferença gigantesca daquilo que era o Deus de Moisés para o Deus de Jesus. O Deus de Moisés era um senhor de exércitos, o Deus de Jesus era pai. Por que pai e não mãe? Porque a sociedade era sexista, então tinha que ser macho. Né? Se fosse uma sociedade maternal, seria uma deusa. Note a condição desse amor e da visão que nós ainda, isso não é generalizando, mas ainda temos de um Cristo religioso, né? Destacado, uma figura distante e que, na realidade, é uma figura responsável pelo planeta, então ela é uma figura participativa. Se um Bezerra de Menezes, a título de ilustração, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo horário, em vários centros, atende diversas necessidades com comunicações que são diferentes, porque a sua mente é capaz de irradiar. Só temos aí condição de fazer uma comparação muito simples com a mente feminina, não é? Que é uma realidade, que é multitarefa, não é isso? A mente feminina é multitarefa. E é mesmo. Até porque o desenvolvimento se deu na caverna. As mulheres falavam entre elas, precisavam desenvolver a visão 180 graus, porque o predador, caverna não tem parede, não tem porta. O predador não vem pela frente, ou ele vem pela lateral, pelas costas. Então, visão 180 graus, elas falavam entre elas, cuidavam das crianças, tinham os afazeres ali da situação, houve um desenvolvimento tal, e nós caçávamos. Você não fica fazendo DR caçando. Nós, homens, caçávamos. A gente não faz DR caçando, não. Eu não fazia DR caçando. A gente ficava... Caça ou faz DR, duas coisas. Por isso que a gente, por exemplo, as meninas falam e a gente quer resolver. Por quê? Porque é objetivo. Né? Você entra num elevador, todas elas falam ao mesmo tempo, elas se entendem e você sai de lá que nem um zumbi, porque você não sabe, não é? Você não tem capacidade de entrar naquela estrutura. É óbvio, isso é um desenvolvimento. É do cérebro e se complementa. Nós somos criados uns para os outros. Essa beleza
ainda limitada em nós, coloca um Jesus com a nossa visão. Quando um amor crístico... Emmanuel diz assim que o nosso amor ainda arranha. Ele chega a dizer, até mesmo em matéria de justiça, ele diz, a nossa justiça arranha a vingança. Porque às vezes a gente contrata um causídico para nos vingar. Exatamente. Aí o fato quando nós olhamos um Cristo, nós olhamos Jesus, tenhamos em mente que é a nossa visão. Não dá para saber o quão grandiosa é aquela criatura, não é verdade? Nós só saberemos o que é um amor crístico quando a gente... nós só conseguiremos entender, aliás, melhor, compreender o que seja um amor crístico quando nós formos espíritos crísticos. Sem isso, a gente ainda só vai voltando lá no que a Sandra disse, voltando à questão da mãe. Só dá para entender, por enquanto, o amor de Deus no amor de mãe, conforme Emmanuel diz. Eu achei tão... Não, você foi perfeito. Eu achei tão profundo o que Humberto traz, porque assim, a gente precisa construir os nossos paralelos, né? E até mesmo para a gente entender onde que nós estamos localizados. Porque ele está colocando aqui tudo que a gente não consegue compreender ainda do que é esse amor crístico. E às vezes a gente usa de frases que nós entendemos que isso é amor. E é que eu trouxe aqui, né? Então, muitas vezes é dessa maneira que a gente compreende o amor. Por ela eu mato. Se for preciso, eu morro. A dor dela é a minha dor em dobro. E as lágrimas caírem dos meus olhos, meu coração vai sangrar. Não sei se Jesus faria isso. Eu não sei. Não conheço esse amor crístico. Mas eu não consigo ver ele matar o outro para saciar alguém, né? Se essa pessoa morrer, eu morro junto. Né? Então eu morro por ela. E a gente não fala eu vivo por ela, né? Eu achei providencial quando ele fala que Emmanuel, ele diz que a justiça arranha. É isso que você falou? E aí eu trago novamente essa frase, que eu já utilizei essa frase em outras palestras, que a voz da revolta seja a voz da justiça. Eu ainda não consigo localizar aqui Jesus dentro dessa fala, porque eu não consigo nem ver ele tendo lampejos de revolta. De verdade, sim. Agora, de revolta, não. Eu vi uma historinha que eu achei tão bacana. Não foi de Jesus. Eu imagino o que seria Jesus dentro desse caminho. Foi um sábio. Eram 2 aprendizes com o mestre. E esse mestre falou assim, olha, vocês estão indo tão bem. Se vocês continuarem indo de acordo com essas virtudes, eu vou premiar vocês, eu vou levar vocês para conhecer o sábio, que fica lá no alto da colina, para ter uma tarde com ele. E eles se esmeraram e conseguiram. Tá? Ele falou assim, olha, então vocês 2 ganharam aí a oportunidade de, junto comigo, conhecer, ter uma tarde com esse sábio. E foram eles subindo essa montanha acima para poder encontrar o sábio. E aí, no meio do caminho, tinha um senhor que tinha uns porcos, que ele estava tocando esses porcos para subir a colina, mas tinha um porco que estava demais. O porco não queria ir, o porco gritava, ele ia com o porco voltava, ele batia no porco, e todo mundo já estava irritado com aquele porco. Eu falei assim, meu Deus, mata o porco, vamos comer o porco, porque eu não estou aguentando mais. Aí passou um homenzinho, franzino de tudo, pegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, dá esse porco que eu vou levar esse porco. Eu vou colocar ele aqui no meu cangote e vou subir com ele.
Aí ele falou assim: "Mas por que você vai fazer isso?" "Não, aí todo mundo vai tranquilo". E ele pegou a dianteira e ele foi com aquele porco era pesado, ele era franzininho, ele parava, descansava, colocava o porco de novo, subia mais um pouco, parava, descansava, o porco queria morder ele, tratava do porco e fazia, subiu. Pronto, acabou. Aí muito bem. Aí, quando os 2 aprendizes chegaram lá, quem era o velhinho que tinha subido com o porco? O sábio. E aí, ele pegou e falou assim: "Meu Deus do céu, mas por que será que ele subiu?" E perguntaram para o mestre, né, falou assim: "Por que será que ele subiu, eh, esse porco?" "Ah, eu acho que ele ficou cansado de ver a situação de todo mundo, e por causa disso ele para poder ajudar todos nós, né, ele subiu com o porco." E tá bom, aí foi. Aí eles conversaram, passaram a tarde inteira, parará, parará. Aí o sábio, ele pegou e falou assim: "Então tá, vou embora, vou embora, vou embora, vamos embora." Aí um dos aprendizes falou assim: "Eu preciso perguntar. Olha, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu queria saber o que motivou o senhor a pegar aquele porco, naquela peleia toda, subir essa montanha inteira?" Ele falou: "Porco? Que porco?" Aí eu fiquei, falei assim: "Meu Deus, quando você faz as coisas, elas se tornam tão naturais, então o que é para uns um sacrifício, quando a gente começa a aprender a exercitar esse caminho, e se torna tão natural, e eu tenho certeza que cada um de nós, às vezes as pessoas falam assim: "Mas como é que você fez isso?" "Mas o que que eu fiz?" Aquilo se torna tão natural. Eu acho que é isso que Jesus vem mostrar e que talvez a gente possa olhar esse amor crístico dentro desse caminho, que se torne natural, que eu tenho certeza. Se a gente perguntar para Jesus: "Você foi crucificado? Quando foi que isso aconteceu?" Eu tenho certeza que ele é capaz de falar isso, que isso nem passa mais por ele, nem essas marcas já estão nele, né. Bom, e aqui é só para a gente exemplificar, eu nem vou me atentar a muito mais, é só para dar os exemplos e que o Humberto já trouxe tantos exemplos, né, como Paulo de Tarso, que ele fala: "Paulo, Paulo, por que que você me persegue, meu amigo? Bora trabalhar comigo." E aí, assim, e a transformação de Paulo quando ele percebe esse amor. Judas, oh meu Deus do céu, ela está enlouquecida hoje. Eu vou desligar porque ela está muito irritante. Aí a gente fala também de Judas, né, no momento em que Judas caiu em si, viu o que fez e estava lá para e Judas e digo melhor, e Jesus, ainda ali, ó, espera aí, alguém vai lá acudir Judas. Em nenhum momento ele falou assim: "Ah, seu cachorrão, agora você está com a dor na consciência", né. Mas nem passou isso pela cabeça dele. A mulher adúltera, quem sou eu para te condenar? E aqui, ó, e ele só falou a verdade, não levantou a pe "Não, vocês não podem fazer isso", não, só for fazer uma pergunta muito clara. Quem aqui não tem pecado, vai lá e atira a primeira pedra. Profundo, né. E ela vem: "Olha, eu peço, te agradeço", não precisa me agradecer, né. Se eu vou te condenar, não vou te condenar, se ele não te condenar, quem sou eu para fazer isso? Pedro, 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 não vem com essa garganta toda que você vai me negar, amigo. "Não, eu não vou fazer", vou antes do galo cantar. E aí, assim, e nem por isso ele deixou de abraçar Pedro, de acolher Pedro. Então Zaqueu, que estava lá em cima da árvore, com medo que ele fosse de alguma maneira, desprestigiado, tinha um pouco de vergonha. "Desce daí, vou jantar na tua casa." "Como que você vai jantar?" "Eu vou jantar na casa de Zaqueu." E aí a gente fala mulher samaritana, né, como que ele vai lá pedir água para essa mulher que teoricamente era uma mulher impura? E tem nós aqui nesse balaio. Quantas vezes a gente faz coisas em nome dele, depois pede desculpas, ele: "Não, vem cá, vamos começar, vamos fazer de novo",
né? Eu te ajudo. E muitas vezes ele fala, eu estou aqui para te ajudar. Ah, não quero tua ajuda também não. Agora estou com raiva. E ele espera, olha que bacanudo que ele é. Ele espera a gente ter consciência e fala, não faz assim, fofa. Vamos lá. É melhor comigo do que semigo. E aí a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo. Esse é o Jesus. Esse é o amor. E é isso que eu tenho certeza que um dia nós também teremos a condição, a competência para fazer. Claro que tem um tempo incontável, mas a gente vai chegar lá. Acho que eu queria até frisar esse ponto de Judas. Jesus tinha o conhecimento pleno de todas as situações que ocorreriam com ele. Tanto é que a mulher de Zebedeu vai falar com ele a respeito de que ela gostaria que um filho dela sentasse à direita e outro à esquerda no reino dele, né, no reino de Jesus. Ele diz, não sabeis o que pedis. Por acaso eles hão de beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, ele sabia de todos os aspectos do que aconteceria, como ele seria, porque não houve julgamento, não é? Como ele seria condenado, porque houve uma condenação, não julgamento. Como ele seria condenado, que ele seria crucificado, que o pessoal bateria primeiro, né? Surraria ele, depois ele seria crucificado. E tem um outro detalhe, ele sabia que o Judas, iludido que estava, bem como grande parte da população, né, iludida que era pela condição de se posicionar como o primeiro povo no mundo, por estar debaixo do jugo romano, era uma coisa extremamente delicada toda essa estrutura, mesmo antes do processo de serem conquistados pelos romanos. Ele sabia que o Judas era um iludido e que iria fazer o que fez. No entanto, você vê lá naquele momento lá da ceia, que ele diz, vai lá e faz aquilo que você tem que fazer. Você imagina se a gente soubesse que o cara que está conosco vai nos trair para nos levar a uma situação onde nós seremos ridicularizados, chicoteados, né, agredidos até o máximo e pendurados numa cruz. O que você faria com Judas? Você malharia o Judas, não é verdade? Ai, que bonito. Mas veja como... exatamente. Veja como o que é amar, né? Não tem limite. Não existe limite. Ama-se, ponto. Aqui, tá bom, já entendi. O roteiro, a gente já está finalizando. E o roteiro, nós estamos falando de ações práticas que, se a gente seguir esse roteiro, nos dará mais entendimento para a gente construir essa nossa escalada para esse amor. Eu nem estou dizendo do amor crístico, tá? Eu estou falando de sair do instinto para chegar às sensações, ok? E um dos pontos que a gente reconhece é você não ter condição, porque eu amo se você me der isso, eu amo se você ficar assim, eu amo se você não for embora, eu amo se você não morrer, né? Eu amo se você me dá tudo o que eu quero. Então a gente sempre acaba colocando algumas condições. Eu amo se você me tratar bem. Uma vez eu vi uma frase que eu acho tão bonita, tão profunda, né? Quando eu menos precisar, ou quando você entender que eu menos preciso, é aonde eu mais preciso do seu amor. E às vezes a gente vê as pessoas tão donas de si e acaba se perdendo nelas mesmas. E nós somos assim, né? Então, às vezes a gente se acaba se iludindo por algumas coisas e é por amor que a gente acaba sendo resgatado. E mesmo naquelas bênçãos disfarçadas, que a gente fala, mas por que eu estou vivendo isso? Por que a situação é essa? Que coisa mais terrível. É isso que está te salvando. É por amor que isso está sendo dado a você. Perdão e compreensão, compaixão e justiça, humildade e sacrifício. Ah, desculpa, eu não estou passando. Perdão. Obrigada.
compaixão e justiça. Mas essa justiça que a gente está falando, aonde todos ganham. Essa justiça que não é para deixar o teu ego satisfeito, né? É a justiça que, aos seus olhos ou aos olhos da humanidade, você está perdendo, mas no fundo, todos estão ganhando. Perdão e compreensão, humildade e sacrifício e caridade. Quando a gente transita por esses elementos, transita por esse caminho, é possível a gente conseguir abarcar um pouco mais o entendimento do que é esse amor. E para a gente